Muito bem, próximo assunto agora é sobre o parcelamento dos salários que o governo do estado vem já realizando há bastante tempo e parece que esse mês, né, está pior ainda. A irmã, por exemplo, a minha irmã, ela é professora do estado e eu sei muito bem como está sendo a vida dela, né? R$300 foram depositados, era para ter sido depositado 170, até vou confirmar com essa entrevista que eu vou fazer se foi depositado R$170, imagina, R$170, até o dia 13 é para concluir todo o parcelamento dos salários do funcionalismo público, e nós temos aí, né, professores, tem a Brigada Militar, tem policiais civis, enfim, uma vasto número de funcionários de várias categorias. E nós vamos conversar agora com o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcelo Gomes Frota, porque o Coronel Marcelo Gomes Frota está aí, junto com outras entidades, liderando, né, um manifesto em relação a tudo que está acontecendo neste momento e o que pode ser dito, né, para a população de uma forma geral e especialmente aqui do Vale dos Sinos. Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcelo Gomes Frota, boa tarde e obrigado por atender a ABC. Eu que agradeço esse espaço aí no Estamos Aí, que eu sei que é um espaço prestigiado, não só pela audiência do Vale dos Sinos, mas eu sei de uma quantidade muito grande de oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros que costumam prestigiar aí a audiência do teu programa. Eu agradeço a oportunidade, realmente R$350 fica abaixo da crítica, abaixo daquilo que nós poderíamos utilizar como parâmetro para qualificar, digamos assim, o gesto do gestor público que alcança esse valor como contrapartida a um mês de trabalho, no nosso caso da segurança pública, tanto policiais civis, militares, bombeiros, capazes de entregar a vida em defesa da sociedade. Então esta não é uma contrapartida justa, mas pior do que isto, não é uma contrapartida que se justifica inclusive no erário público. E é isto que nós estamos realmente muito indignados na medida em que o governo tem sido pródigo em anunciar suas despesas, tem feito economia no palito no que diz respeito ao banquete, que é as contas públicas, e ninguém afirma que o governo não esteja em crise, nós sabemos que sim. Mas governar é fazer escolhas e em especial, este é um governo que não tem um planejamento para ampliar as suas receitas. E se tu gasta e não tem como agregar recursos, realmente tu vai para um estado de inanição, de falência, que só não acontece com o Estado porque o Estado não entra em falência. Todavia, o mais complicado de tudo isto é que não há uma projeção de quando este estado de coisas vai concluir. Um estado em que aumenta o ICMS para 14%, um estado que suspende o pagamento da dívida com a União, um estado que vai aos depósitos judiciais, um estado que vende a folha do seu funcionalismo para o Banrisul, e nada disto parece ser o suficiente para que o Estado venha a público e diga para o servidor, diga para o povo do Rio Grande, quando vai normalizar o pagamento dos seus funcionários. E isto se deve à audiência do Estamos Aí, da Rádio ABC, é importante que saiba, porque o governo não tem projetos para ampliar receitas, o governo não tem medidas capazes de enfrentar a crise. Não é possível crer que o governo diga que sobre os vencimentos dos servidores ele vai apontar ou apresentar um Rio Grande do amanhã. Então há necessidade, e nisso todos nós nos ressentimos, e por isso resolvemos aqui da Associação de Oficiais, e agradecemos desde já de público as demais entidades, aos sindicatos que acorreram ao nosso chamado, os auditores fiscais do Estado, representados pela AFISVEC e pelo Sindifisco, os auditores de contas do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, tanto do Estado quanto da União, tá? O próprio Ministério Público, através da sua associação, a Defensoria Pública também, com a sua associação, os delegados de polícia, enfim, reunidos aqui em torno
nos debruçando sobre este mesmo tema do parcelamento de salários, resolvemos pedir uma audiência com o governador do estado. Então eu tenho aqui na minha frente um documento, um ofício assinado por 9 entidades, né? 9 entidades solicitando em conjunto essa audiência com o governador. Não é para destratar o governador, não é para afrontar o governador, antes de mais nada é para apresentar as nossas sugestões de ampliação da receita nas contas do Estado, no sentido de poder, sim, contribuir neste momento, que é um momento grave, mas que nós temos dito, o governador e o governo do Estado do Rio Grande do Sul não pode criar uma crise dentro da crise, e muito menos os vencimentos, os salários dos seus servidores estão disponíveis para o enfrentamento deste momento. Nos parece, assim, se tem alguma coisa que é muito transparente no Estado do Rio Grande do Sul, que está muito à vista e à mostra de todos, é a falta de projetos, é a falta de saídas, é a falta de perspectiva que o governo do Estado apresenta neste momento ao cidadão gaúcho, levando a crer, passando a ideia de que não há saída, de que vai haver um encontro de folhas, de que, enfim, o Rio Grande do Sul está à beira da falência. E isto, nós, os profissionais das várias áreas que conhecemos o Estado, que fazemos a gestão desse Estado, nós, os delegados na área da segurança pública, os defensores e os promotores na área, operadores do direito, os auditores fiscais e os do Tribunal de Contas do Estado, né? Nas suas áreas, na área de finanças, na área de controle, enfim, de fiscalização. Estamos aí com um conjunto de sugestões para apresentar ao governo, tendentes aí à ampliação de receitas e tendentes a assinalar, a demonstrar de que este tratamento para com o funcionário é completamente desnecessário e desrespeitoso. Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Como fica o profissional, não é? O brigadiano, que tem que ir para a rua para enfrentar esses marginais, bandidos, que estão aí para matar e para morrer? Claro que tem a ideologia, né? Enquanto eu acredito, né? Enquanto oficial da Brigada Militar, policial civil, enfim, mas a necessidade de ter os vencimentos para saldar os seus compromissos no final do mês, para pagar a escola, para comprar material escolar, para comprar uniforme, enfim, para colocar comida para dentro de casa. Como é que o cidadão, esse profissional, vai para a rua para enfrentar esses marginais, tendo esse problema todo na cabeça, hein, coronel? Que complicado isso, né? É complicado. Realmente, assim, ó, nós temos dito também que não é possível se exigir o máximo daquele ao qual não se dá sequer o mínimo. E neste mês o governo do Estado fez com que essa nossa frase fosse absolutamente verdadeira. R$350 não corresponde sequer ao salário mínimo. O grande problema, o grande X dessa questão, e talvez haja até um prevalecimento do governo em relação a isso, é que a vocação dos militares estaduais, a vocação dos policiais civis, ela, e inclusive a legislação que nos rege, determina o fiel cumprimento aí da segurança pública do Estado. O grande problema é que, e é fácil de entender, com esse conjunto de carências, com esta falta de estrutura, com base nessa doação, com base nesta entrega, tanto de policiais civis quanto policiais militares, Instituto de Perícias, enfim, todos esses funcionários que se doam, existe sempre o algo a mais. Nós temos que superar essa falta de estrutura para poder dar um serviço razoável à população. Agora, nestes momentos de absoluta fragilidade do ponto de vista da capacidade de enfrentar estes compromissos que tu mesmo citaste, o que acontece é que o algo mais não é dado. Se faz exatamente aquilo que se deve fazer, aquilo que a legislação exige, aquilo que é possível que tu sejas cobrado. O algo mais, a entrega, a doação, a criatividade, a motivação, a iniciativa, estas ficam prejudicadas e são estas justamente que fazem com que o nosso povo ainda tenha um serviço de qualidade. Então, tu soma tudo isto
ao fato de que nós temos a informação e a consciência de que esta parcela não precisaria ser de R$350, tivesse o governo ido ao limite do depósito judicial, porque é permitido por lei chegar a 95% e chegou apenas a 90%, consta esta informação como a mais correta, e nós verificaremos que o Estado deixou de usar 350, 380 milhões aproximadamente para fazer este rateio, para fazer essa distribuição de maneira um pouco mais correta e um pouco menos lesiva aos interesses dos servidores. Então, debruçado em tudo isso e mais, olha, veja a gravidade do que eu vou te dizer. Eu não estou aqui pugnando pelo atraso dos fornecedores, porque eu acho que um Estado precisa cumprir os seus compromissos. Mas nós já tivemos na história do Rio Grande aqui 6 meses de atrasos de pagamentos para fornecedores mais ou menos. O que nós temos hoje? Hoje nós temos uns fornecedores pagos em dia. E aqueles que não foram pagos rigorosamente em dias, 5, 10, 15 dias é o máximo de atraso. E aí nós vemos que o fornecedor pago em dia contra o funcionário, e aí volta a ideia da escolha por parte do governo, enquanto o funcionário recebe R$350 no final do mês. É por isso que a ASOF e todas essas entidades reunidas vamos em direção ao governador para tentar sensibilizar o governo, mas mais do que isso, apresentar propostas concretas no sentido de que o governo ou as implemente e, por via de consequência, reforce o seu caixa e a capacidade de fazer o pagamento e enfrentamento aos servidores, dos vencimentos dos servidores, ou pelo menos venha a público dizer por que não implementou as medidas que nós estamos sugerindo em conjunto, e aí nós teremos então uma nova mobilização no sentido de vermos como nós vamos nos comportar a partir desta reunião com o governador. Agora, a partir deste momento, a partir desta solicitação de audiência, os prazos começarão a andar. Claro que é razoável que o governo encontre a agenda, o melhor dia para nos receber, mas acreditamos sim que vai nos receber, não pode desconsiderar o conjunto de entidades de alto padrão e com um valor contributivo que nós esperamos entregar ao governo, não pode deixar de nos receber. Queremos ser recebidos, vamos ser, o governo vai se programar para nos receber e a partir daí, então, nós vamos aguardar também num prazo razoável as respostas do governo e então voltar a nos articular, porque não é possível que seja violado de maneira ininterrupta nos últimos 22 meses a dignidade da pessoa humana, colocando as pessoas, como tu mesmo diz na abertura da pergunta que tu me faz, sem condições de comprar um medicamento, de pagar o alimento que é indispensável sobre a mesa, o financiamento do aluguel, da casa própria ou mesmo o aluguel. Então, assim, a população do Rio Grande, os funcionários públicos, exigem uma postura do governo que seja transparente em relação a este estado de coisas. É por isso que nós nos reunimos e estas são as medidas que estão aí sendo levadas a efeito por este conjunto de entidades e de sindicatos da alta gestão do Estado do Rio Grande do Sul. Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcelo Gomes Frota, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço esse espaço e estamos sempre à disposição da ABC. Sabemos aí a penetração da rádio, não só na região, mas com as plataformas, as redes sociais, praticamente aí todo cidadão gaúcho no mundo inteiro tem acesso à Rádio ABC. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. 4h28, situação bastante delicada realmente do funcionalismo público do Estado. Vamos ao intervalo, meu caro DJ Oliver. Vamos. DJ Oliver. Vamos. DJ